volta de Jesus. Existem tantas teorias, tantas teologias, tantas tendências, e eu não entendo isso, que a Bíblia é só uma. A Bíblia não é de vã interpretação, a Bíblia interpreta a Bíblia. Lógico que eu entendo e respeito, cada um tem a sua posição, mas nós vamos falar de Bíblia. Quem aqui faz parte do grupo 300? Ou melhor, quem não faz parte do grupo 300 aqui? Pede para a Kelly colocar o seu nome, porque nós estamos passando alguns materiais. Hoje mesmo eu passei uma apostila de 15 páginas, falando o que é o arrebatamento, por que nós temos que crer no arrebatamento, como nos preparar para o arrebatamento. E hoje eu quero falar sobre 2 temas apenas, que não daria tempo. Se você lá, eu escrevi como se fosse uma pregação, bem simplesinho. Se você ler lá, você vai entender. Vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Colocava de pé, eu vou ler apenas Apocalipse, capítulo 3, verso 11, versículo 11. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, se você quiser marcar na sua Bíblia, há um alerta que nós deveríamos levar a sério. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala comigo, seja conosco. Usa-me segundo a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, que Deus os abençoe a todos. Irmãos, essa coroa é literalmente a salvação, é a vida eterna. Né? Porque se você não receber a coroa da salvação, você não vai receber galardão, você perdeu todo o seu tempo. Aí naquele dia, muitos chegarão até Jesus e falou: Jesus, mas no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo, no seu nome. Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, para não chegar nesse dia, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A Dudinha está meio dormindo hoje, né? Próximo, uma pergunta: o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são a mesma coisa? Sim ou não? Há muita confusão, né? Porque as pessoas se confundem. Segundo a Bíblia, são coisas distintas. Deixa eu perguntar para vocês: o casamento e a festa de casamento são a mesma coisa? Sim ou não? Tem casamento sem festa? Tem festa sem casamento? Tem. Mas são 2 coisas consequentes. Não sei se vocês sabem, mas o nosso sistema de casamento, a nossa cerimônia de casamento, ela é uma representatividade de como será a volta de Jesus para a igreja. Como que é dar o casamento? O noivo fica no altar, esperando as portas da igreja se abrirem, e a noiva vem até ele. Em alguns casos, agora está mais moderno, o noivo vai até a metade da igreja, pega. Irmão, isso é uma simbologia de como será a volta de Jesus para a igreja, o arrebatamento. Jesus, no arrebatamento, ele não pisa na terra. Jesus, no arrebatamento, ele vai ficar nos ares, as trombetas tocarão e a igreja subirá e encontrar com ele na glória, né? Só para vocês terem ideia, como nós já ministramos Apocalipse, eu sei que vocês são versados em Apocalipse, João era o apóstolo mais simples que escreveu na Bíblia. João não tem uma linguagem muito cheia de 9 horas igual Paulo, muitas figuras de linguagem, não. João, ele escreve de uma forma cronológica o Apocalipse. E nós vamos ver a igreja em Apocalipse até o capítulo 4, quando ela entra no trono da glória, um grande mar de vidros, 24 anciões, e esses 24 anciões estão glorificando a Deus. Aí começa a abertura dos selos, das trombetas, das taças, e somente voltaremos na cena no capítulo 19 de Apocalipse, quando a igreja volta com Jesus para arrebatar ou para governar a terra. Amém? Agora, se você quiser entender que se é um tribulacionista, vai ficar na tribulação, um mesotribulacionista, quer dizer, vai ficar metade da tribulação, pode, irmão, não estou falando, ninguém é dono da verdade, mas a Bíblia é clara em dizer, no meu entendimento, no entendimento da nossa visão teológica, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Se você crê assim, dá glória a Deus. Se você não crê assim, peça misericórdia, que a tribulação não vai ser fácil. Amém? Se tiver mais dúvidas, abra a apostila que está lá no grupo 300. A Kelly depois pode estar disponibilizando para vocês, se vocês não estão. Mas eu peço que vocês façam parte do grupo 300, porque lá todas as informações pertinentes à igreja são postadas ali, e é coisa muito importante.
Então, resumindo, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vai pisar nos Montes das Oliveiras, para salvar o povo judeu de uma grande perseguição, que todos os exércitos da terra se voltarão contra os judeus. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fende, Israel é salvo, encontra com a gente na glória, e aí o bicho pega aqui na terra. Amém? E eu citei aqui, desculpa, vai ser um pouquinho demorado, é só essa parte, 11 razões porque eu sou pré-tribulacionista, porque a nossa igreja prega o pré-tribulacionismo. Primeiro, o propósito do arrebatamento, né, é que nós acreditamos que o arrebatamento vai ocorrer para livrar a igreja da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. Irmãos, segunda, a ausência de condenação. A Bíblia afirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. Então, se não tem condenação, nós podemos ser arrebatados. Terceiro, quem aqui já ouviu a história de Noé? Noé entrou na arca antes ou durante a chuva? Ele entrou na arca e demorou-se alguns dias para começar a chover. A igreja será arrebatada antes da tribulação, porque o arrebatamento de Noé das águas é um símbolo do arrebatamento de Cristo. Quarto, o ladrão na noite, descrito por Jesus, vindo como ladrão na noite, sugere que ele virá de forma súbita e inesperada. Irmãos, vocês acreditam que 62% dos nossos irmãos estadunidenses, que nós chamamos de norte-americanos, não acreditam mais no arrebatamento invisível da igreja? Né, que vai sumir de uma hora para outra? Você acredita que 36% dos cristãos brasileiros não mais acreditam na volta de Jesus de uma forma, acha que é algo figurativo? Irmão, a Bíblia não é figurativa, a Bíblia é a palavra de Deus, o que está escrito aqui vai cumprir. Quinto, as bodas do Cordeiro, né? O arrebatamento é comparado com a chegada do noivo para buscar sua noiva, e ocorre antes da festividade do casamento. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9. É o que eu falei. A noiva não vai jantar para depois vir para a igreja. Não, primeiro é da casa para depois ir para a festa. É algo lógico. Mas aí você vai pegar os tribulacionistas, quer dizer, do meio da tribulação, eles arrumam tanto artifício, irmão. E até fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da última trombeta, mas essa última trombeta soará para o mundo, não para a igreja. Né? A trombeta que nós estamos falando é do arrebatamento. Mas eu respeito, nós não estamos dizendo que ninguém está errado, estou pregando o que eu acredito. Quem quer subir comigo antes da tribulação, prepara aí que nós vamos colocar a nossa vida no altar. Leia o estudo que eu coloquei para vocês no grupo 300, vocês vão entender o tanto que é sério isso. Segundo, ou sexto, livramento dos justos. A Bíblia ensina que Deus é capaz de livrar os justos da ira vindoura, como visto no exemplo de Ló, sendo ele tirado de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Quem sabe da história de Sodoma e Gomorra aqui? Deus tirou Ló antes ou depois de começar a chover saraiva? Ainda falou, não olha para trás não, que se olhar para trás a mulher de Jó virou estátua de sal. Né? Sétimo, a promessa de proteção. Deus promete proteger a igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Depois eu vou passar esse versículo para vocês, só estou citando. Está calor, dá um glória a Deus, né? Aí tem gente que fica preocupado quando os irmãos ficam assim caladinhos, até dormindo, não é falta de preparação nem unção não. Paulo era um dos homens mais eloquentes que existe, e chegou a dormir, caiu da janela e foi. Jesus estava falando, o povo saiu, fugiu. Então dá glória a Deus que ajuda a acordar seu irmão. Então, irmão, Apocalipse 3:10 fala claramente que Deus é capaz de proteger a igreja da ira que está por vir sobre o mundo inteiro. 8. O foco na conversão dos judeus. Irmão, o período da grande tribulação, ele tem por objetivo a conversão dos judeus. Olha para mim, nem eu nem você éramos para ser salvos, porque Jesus veio a primeira vez para os judeus. Vocês já viram aquela parábola que veio o dono, um homem rico, fez uma grande festa, chamou os convidados de honra e os convidados não foram. Aí o que foi? Vai nas esquinas, busca os bêbados, os perdidos, e eles vão, infelizmente para os judeus, infelizmente para nós éramos esses bêbados, perdidos, pecadores, porque os judeus rejeitaram Jesus, a salvação chegou até nós. Porém,
lá em Apocalipse, capítulo 17, se eu não me engano, Jesus voltará para os judeus. Amém? Então vamos lá. Nono, é a natureza consoladora. A esperança do arrebatamento pré-tribulacional é vista como uma mensagem consoladora para os crentes, que não precisarão temer a tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Irmão, crente não tem que ter medo do inferno, crente não tem que ter medo da tribulação, crente tem que pôr a vida no altar, está preparado para o arrebatamento, até mesmo porque ninguém sabe se a gente vai esperar o arrebatamento ou vamos ser chamados antes dessa hora. A nossa senha já está na mão da anjo da morte aí, irmão. Não estou profetizando nada. Mas ninguém pode dizer que tem um amanhã. A gente acredita e espera. Mas para aqueles que esperam, eu creio no arrebatamento da igreja. Né? E 10º, a diferenciação entre Israel e a igreja. Irmãos, nós somos distintos do plano de Israel, pois nós somos a igreja. Por isso que a igreja vai ser tirada antes. Aí há uma confusão, uma séria confusão, porque o povo confunde, Paulo está falando para a igreja, mas também Paulo está falando para o povo judeu. Irmão, deixa eu te dizer, hoje nós somos o Israel de Deus, mas Deus não esqueceu dos judeus. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e fala, Deus te chamou para ir no arrebatamento, se você estiver preparado, você vai comigo. E o trem é tão sério, irmão, não é de qualquer maneira igual o povo pensa, não. Vamos estar 2 no campo, um sobe e outro fica. Vamos estar 2 dormindo, um fica e outro vai. Lógico que isso é figurativo, não quer dizer que seu e seu marido não possam subir, né? Mas é só uma forma, né? E vamos parar por aqui. Beleza? Estamos entendidos? Então vamos falar dos sinais da vinda de Jesus. Próximo slide lá, esse aí mesmo. Em primeiro lugar, se faz necessário estarmos alertas às 3 questões. Primeira questão, a Bíblia diz que a hora e o momento ninguém sabe. Mateus 24, 36. Irmão, nós não podemos marcar a hora. Porém, sempre tem um porém na Bíblia, né, irmão Marcelo? Porém, a Bíblia diz que aquele que tem entendimento saberá ler os sinais. Porque a gente lê o sinal do tempo. Esses dias eu ri demais. Um amigo meu da fazenda disse que vai chover porque as minhocas já estão saindo para um lado, outros falam que vai chover porque aquelas formigas já estão voando, outros dizem que vai chover por conta disso. Irmão, a gente sabe ler o sinal dos tempos, mas não está sabendo ler os sinais da volta de Jesus. Outra coisa que eu quero deixar clara, a Bíblia diz, não estais em trevas para que naquele dia, como ladrão, vos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5,4. Apesar de não saber o dia e a hora, isso não significa que nós podemos ou teremos a chance de sermos pegos desprevenidos. Quem sabe que Jesus vai voltar aqui? Deixa eu ver. Quem acredita que Jesus vai voltar aqui? Então por que nós não estamos preparados, irmão? Pelo amor de Deus. Gente, eu falei mais alto e a gente tomou um pulo. Cuidado, não quero assustar ninguém não. Irmão, preparar é obrigação nossa. E terceiro que nós não podemos esquecer, é compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais do tempo? Há sinais que indicam a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas que estão próximas. Vamos aprender um pouquinho desses sinais? Amém? Eu separei 15 sinais, poderia falar demais. Não estão em ordem cronológica, mas eu preferi colocar em ordem coisas que já se cumpriram, para nós entendermos. Primeiro sinal, olhai para a figueira, o renascimento de Israel. Se você quiser abrir na sua Bíblia, está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33. Diz assim, da figueira aprendei a parábola. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, mesmo às portas. Eu coloquei no Instagram, no depois da semana, muitas coisas que eu vou falar aqui. No próximo slide vocês vão ver. Irmão, Isaías, ele teve várias visões proféticas. Em Isaías 66, 8, ele faz um questionamento. Nasceria um povo em um só dia? Uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Irmãos, a história do povo de Israel é muito linda.
Nós vamos ver que a perseguição a Jerusalém começou lá no século VI a.C., quando Daniel escreve o livro dele. Eles foram para a Babilônia, né? Tem quando eles foram expulsos no ano 70 depois de Cristo. Mas Israel volta à terra prometida, né? Depois nós vemos aqui uma visão de Jeremias, quando Deus dá aquela visão do vale dos ossos secos. Quem já viu aquela visão? Irmãos, perdoe, isso é uma interpretação pessoal. Para mim, aquela visão está falando do holocausto judeu. Poderia esses ossos reviverem? Só para vocês terem ideia, antes da Segunda Guerra Mundial, existiam 18 milhões de judeus no mundo. Hoje, depois de passados-se mais de 70 anos, né, de 1949 para cá, já tem quase mais de 90 anos. Mais de 40, não tem a data certinha aqui. Foi instituído em 49, que eles voltaram para lá. Irmão, 90 anos, não chegam... 74 anos, né? Está um professor de matemática. Irmão, matemática é o nosso problema. Inglês, português, não tinha problema não, né? Então vamos lá. Então 74 anos depois não tem 6 milhões de judeus no mundo. Você vê o tanto de gente que foi morta na Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus, eu imagino que foi uma visão daqueles... Quem já viu aqueles campos de concentração nas histórias? Aqueles vales de ossos, aqueles trem horrorosos, aquelas valas cheias. Mas Deus refez Israel. O nascimento de Israel, irmãos, ele se deu, né, em um só dia, em 14 de maio de 1948. Ali está certo, 49 foi a guerra já. Só para você ter uma ideia, o florescimento de Israel. Israel é menor que o estado de Goiás, tem 14 prêmios Nobel. Vocês sabiam disso? Eles têm prêmio Nobel em diversas áreas. Prêmio Nobel da Paz, Medicina, Química, Economia, Agricultura. Sabe quantos prêmios Nobel tem no Brasil? Nenhum. Só para vocês terem ideia, é uma nação que tem 70 e poucos anos. Então Israel renasceu. Israel hoje é uma potência. E não era para ser, irmãos. Só para vocês terem ideia, o tamanho da misericórdia de Deus para Israel. Na Guerra dos 6 Dias, não sei se vocês já ouviram essa história, hoje estão falando muito de Israel aí. Israel estava defendendo as colinas de Golã. E nas colinas de Golã, o seu inimigo estava vindo com mais de 400 carros blindados, e eles estavam apenas com 3, irmão Willis. Estavam totalmente derrotados, não tinha como vencer a batalha. Sabe o que aconteceu, irmão Santo? Aqueles 400 carros blindados, do nada eles param, dão marcha ré e vão embora. Quando perguntaram o comandante das tropas inimigas de Israel o que foi, ele falou assim: não, é porque nós vimos uma multidão de anjos em cima, estou falando dos inimigos, dos muçulmanos, uma multidão de anjos em cima dos 3 tanques de Israel, e nós vimos a mão de Deus dizendo: pare. E se Deus manda parar, quem somos nós para insistir? Fica tranquilo, o inimigo só pode ir na tua vida até onde Deus deixar, porque Deus ainda está no controle da história. Então, o primeiro sinal já aconteceu. Israel está estabelecido, certo? Irmão, o Egito caiu, não existe mais a cultura egípcia. O Egito hoje faz parte da cultura muçulmana. Não pode falar que é árabe, porque eles não são árabes, eles são muçulmanos. A Síria, a Pérsia, Roma, todos caíram, mas Israel continua firme, porque Deus tem um projeto naquela nação. Assim como Deus tem um projeto na sua vida. Segundo sinal da volta de Jesus, talvez esse aqui é o que mais está acontecendo com a gente. A Bíblia diz que sobrevirá dias difíceis, mas saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Aqui tem pessoas que são acima dos 50 anos, não vou dizer quem. Antigamente a gente lavava roupa no córrego, lavava vasilha puxando água na cisterna com sarilho. A gente tinha que plantar meieiro para comer, senão não ia. O cara trabalhava o dia na roça por conta de 1 litro de manteiga. Quem já ouviu falar dessa história? Eu sei que vocês não viveram isso, não sei se são novos, mas quem já ouviu falar dessa história? O cara trabalha na roça o dia todo por 1 litro de banha. Irmão, hoje você compra uma garrafa PET de banha por 35, 40 reais.
E um dia de um servente pedreiro hoje é o quê? 120. Dá quantos litros de banho? Irmão, antigamente não tinha celular, não tinha carro, nós não tinha acesso a nada. E parece que nós tínhamos mais tempo que nós temos hoje. Sim ou não? É porque os dias são difíceis e Deus tem remido o tempo, senão nenhum ser humano supervaria. Os tempos estão difíceis, sim ou não? Ou é só eu que estou achando que o tempo está difícil? Cutuca o seu irmão e fala, põe a barba de molho que Jesus está voltando. Terceiro sinal que está acontecendo já, o egoísmo crescente. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas e arrogantes. Está acontecendo isso, sim ou não? Irmão, se a angu está pouco, o outro que se lasque. Se o fubá está pouco, o meu angu primeiro. Hoje as pessoas estão profundamente egoístas. Não vou dizer lá fora não, aqui na igreja, se Deus vem, levanta um vaso e fala com a irmã Valdeci. Vai ter 3, 4 que dizem, por que você fala com a Valdeci e não fala comigo? Se Deus fala com o Diogo, é porque, irmão, nós estamos deixando o espírito do egoísmo entrar nos nossos corações, e 2 Tessalonicenses 3,2 diz que é sinal dos tempos. Já aconteceu? Está acontecendo, sim ou não? Põe a barba de molho. Quer ver outra questão que a Bíblia profere lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, noutra tradução está dizendo imoral, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. Está acontecendo isso, sim ou não? Irmão, o mundo está tão doido que no mesmo tempo que está tendo uma ação no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não me lembro mais, querendo exigir um vagão de ônibus só para as mulheres, estão exigindo, tem que ter um vagão feminino para as mulheres não serem assediadas no trem, e eu não estou dizendo que está errado. Aí no mesmo lugar, agora estão querendo fazer banheiro unissex. Quer dizer, as mulheres se sentem constrangidas em estar num vagão de trem com um homem, mas eles não se sentem constrangidos de estar uma criança junto com um homem usando o mesmo banheiro. Situação, né? É uma imoralidade tremenda. E quando eu falo imoralidade, não é só sexual, é imoralidade financeira. Irmão, o Brasil hoje tem 52 milhões de evangélicos firmes na igreja, e nunca a corrupção foi tão grande, começa dentro de nós mesmos. É imoralidade financeira, imoralidade sexual, imoralidade religiosa. Eu não vou nem entrar. E a Bíblia diz que só vai piorar, porque isso é sinal da volta de Jesus. Quer ver? Quinto sinal que eu coloquei, a adoração aos prazeres. E eles preferirão o prazer a si mesmos a Deus. Prazer é pecado? Quem acha que prazer é pecado? Não está certo. Deus fez muita coisa prazerosa. Irmão, quer ver? Não vou nem falar de uma coisa mais polêmica. Fecha os olhos e imagina só esse barulho aqui. Teve crente que encheu a água de boca. A boca de água, né, eu falando. É prazeroso tomar uma Coca-Cola, é prazeroso comer uma carne assada, é prazeroso passear, é prazeroso brincar com o filho, é prazeroso namorar com a esposa, é prazeroso e é de Deus. Só que hoje nós estamos adorando o prazer, estamos sendo hedonistas. A gente prefere estar no churrasco que na igreja, a gente prefere estar na cama que na oração, a gente prefere muitas coisas, estamos deixando Deus de lado. Cuidado, na hora dele chegar isso também pode dar errado. Está acontecendo isso? Põe a barba de molho. Outro sinal, o sexto, eu prometi que ia ser rápido, porque já tem gente que está dormindo, mas estou achando que vai acontecer igual o Tico, vai cair, não vai ter que orar, mas eu vou continuar pregando a verdade, mesmo que seja. Irmão, olha aqui, 1 Timóteo 4, 1 e 3, assim, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ao ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por aqueles que conhecem plenamente a verdade. Irmão, hoje o negócio é uma falsidade terrível.
Infelizmente, hoje a pessoa prefere mudar de igreja que mudar de vida. Hoje a pessoa prefere, irmão, mudar de cidade que mudar de atitude. Hoje a pessoa prefere mudar de esposo do que pagar um preço por um casamento. Mas Deus está dizendo, isso é sinal do fim dos tempos, e Jesus está voltando. Dá um glória a Deus que é para a sua vida. Nós passamos por isso aqui, o próximo, sétimo sinal, fome, peste, terremotos e guerras. Mateus 24, 7, haverá fomes, terremotos em vários lugares, pestes, doenças. Nós passamos pela maior pandemia da história, Covid-19. Nós estamos passando por uma série de terremotos. Irmão, nós estamos passando por uma série de fatores climáticos, e não é por falta de alimento que o povo está passando fome, não. No Mato Grosso estão desperdiçando toneladas e toneladas de milho porque não tem onde guardar. E lá na África tem gente morrendo de fome. Então, irmão, é sinal da volta de Jesus. Oitavo, eu estou sendo bem resumido, que são 15, senão vocês cansam. Sinais nos céus. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Hoje nós estamos preocupados com manchas solares. Hoje nós estamos preocupados, nunca teve tanto eclipse lunar e eclipse solar igual agora. Não sei se vocês sabem, uma grande multidão de pessoas foram para o hospital quase cegas, que foram dar bobeira de olhar para o último eclipse solar. Quem deu essa notícia? Não olha para o sol não, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua vida e não faz mal. Então, irmãos, haverá sinal. Está havendo sinal, sim ou não? O próximo sinal para vocês assustar. A multiplicação do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, verso 4. Irmão, só para vocês terem uma ideia, pensa no computador mais rápido do mundo. O computador da NASA dos Estados Unidos é 180 milhões de vezes mais lento do que o computador quântico que começou a funcionar mês passado na China. 180 milhões de vezes mais rápido do que o mais rápido computador que nós tínhamos na atualidade. A ciência, com essa nova era quântica da computação, eles estão declarando que avançarão 1000 anos nos próximos 10 anos. O conhecimento da ciência está estrondoso. Irmãos, não sei se vocês sabem, só um homem, o Elon Musk, ele é dono de 52% dos satélites do mundo. Hoje você pega um aparelho celular e você, através de uma anteninha, você pode, em qualquer lugar do mundo, você está conectado. Segundo o Elon Musk, daqui a 3 anos, ele vai falir todas as empresas telefônicas, que ele vai lançar uma internet que do seu celular, em qualquer lugar do mundo você vai pegar a internet, por 1/3 do valor que as telefônicas te cobram. Irmão, a tecnologia está fora do comum, e você não viu nada. O negócio só vai porque é a volta de Jesus acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, a geração do rádio durou quase 100 anos. A geração da televisão durou quase 60 anos, vamos dizer assim, quando a popularizou. A televisão foi popularizar mesmo na década de 70, né? Que até a década de 70 ainda tinha televisão na praça que o povo não tinha condição de comprar. Aí a televisão durou até meados de 2010. Essas crianças hoje não veem mais televisão, elas querem celular. E quando começou o celular, irmão, o primeiro celular que eu comprei foi um Americell, eu paguei $1.500 na linha, fiquei 6 meses esperando, porque era preciso isso, era uma exigência do banco na minha área. Hoje você vai lá na Avenida Goiás, tem gente ofertando chip ainda com crédito no chip. É verdade ou é mentira? Aí os primeiros celulares, irmão, eram os tijolos, você andava até com problema, tem gente com problema na coluna dos primeiros celulares, tanto que o bicho era pesado, era uns tijolão. Hoje, irmão, celular virou uma brincadeira. Tem celular desse tamanhozinho, mas agora virou moda um celularzão grande. Hoje o povo anda com a TV 29 polegadas no bolso. Mas deixa isso para lá, a tecnologia avançando. E tudo isso você está vendo não é nada, porque hoje já existe um computador quântico na China que é 180 milhões de vezes mais rápido do que tudo que você imagina. Já que está acontecendo, sim ou não? Põe a barba de molho, Jesus está voltando. 10º sinal, a chama pentecostal, o avivamento pentecostal. Olha lá o que diz em Joel 2,28. Há de ser que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda... Irmãos, em 1906, em Los Angeles, na Rua Azusa,
começou-se o avivamento mundial. Entenda você que hoje a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. Mas, infelizmente, os americanos já perderam essa graça. Os americanos não sequer acreditam mais na volta de Jesus. Não deixe esse fogo morrer, porque isso é o sinal da volta de Jesus, é o selo da promessa na sua vida. E eu coloquei mais algumas coisas na apostila lá, depois vai lá, você vai ver, que aqui não dá tempo. 11º sinal que já está acontecendo. Os cristãos serão odiados e perseguidos. Olha só o que diz Mateus 24:9. Então sereis entregues à tortura, sereis mortos, odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas pastor, não está assim, quer repostar? A França hoje é um país muçulmano. A Inglaterra hoje é um país pseudo-muçulmano, já está quase tomando. Canadá já é um país de maioria muçulmana. A América do Norte hoje já é praticamente muçulmana. Hoje eles foram fazer uma manifestação pró-Israel em Chicago e foram quase apedrejados por uma cambada de gente que defende o Hamas. Aqui no Brasil tem muita gente defendendo um terrorista. Aqui no Brasil o terrorismo é uma tiazinha com a Bíblia embaixo do braço citar o Salmo 91. Agora, quando você mata criança, degola criança, e deixa eu te dizer, você está achando que eu estou brincando? A Ashura, porque que acontece? Os muçulmanos eles têm 2 livros sagrados, os principais, que é o Alcorão, o Corão, e a Sura. A Sura, o que é a Sura? Uma interpretação do Alcorão. E na Sura tem um trecho que fala assim, que todo infiel tem que ser degolado para a glória de Alá. Então o muçulmano já nasce criando-se a concepção que degolar cristão está glorificando o Deus dele. Se prepare, irmão, quem quiser ficar na tribulação, o negócio vai ser feio. Mas eu e você vamos estar na glória, porque nós acreditamos no arrebatamento de Jesus e essa perseguição já aconteceu. Eu acho interessante, irmãos, aqui no Brasil não estou defendendo nenhum crime, mas uma vereadora lá do Rio de Janeiro, quem matou fulano? Irmão, foi descobrir quem matou. Parece que é o jogo do bicho que mandou matar. Eu não sei como está o negócio, é abafado. Mas nunca vi ninguém falar de um muçulmano que se converteu ao cristianismo, virou pastor lá no Irã, foi condenado à morte. E ninguém falou nada. Eu não estou vendo ninguém falar de Cristiano Ronaldo. Vocês ouviram falar de Cristiano Ronaldo? Ele foi visitar o Irã e lá, irmãos, ele jogando bola, uma artista paraplégica pintou 2 fotos dele com a boca. E ele, emocionado, foi lá, deu um beijo no rosto dessa menina. Por conta disso, ele foi condenado a 90 chibatadas. Irmãos, ele fez um gol, fez o sinal da cruz. Ele está sendo risco de ser expulso da Arábia, porque professou a fé cristã em público. Aí tem gente brincando, irmão. Você pode vir na igreja e dar glória a Deus, porque até isso vai ficar difícil daqui a uns dias. Irmão, cabulando. Até gente que é stand-up comediante, Cláudio Duarte. Ele profetizou ano passado que virá um dia de grande bênção para a igreja, de grande avivamento sobre a igreja. Aí perguntaram para ele, Deus vai abrir a porta financeira? Não, vai vir muita perseguição. E a igreja está precisando muitas vezes, irmão, de um empurrão. Cuidado, se você não glorificar a Deus na hora da bênção, Deus vai permitir, porque nós precisamos fazer essa obra. Irmão, a igreja nunca teve tão rica, mas nunca teve tão pobre. Cuidado. Ser fiel no que Deus tem te colocado, ser fiel no seu dízimo, ser fiel no seu dom, ser fiel na participação, ser fiel a Deus até a morte, Ele te dará a coroa da vida, porque a perseguição está aí, quer você acredite ou não. Irmão, esses outros movimentos, ele pode entrar dentro da igreja, quebrar a igreja, defecar em porta de igreja, fazer um monte de coisa, mas é um cristão, se critica alguém na rede social, é de 1 a 4 anos de cadeia e multa. Hoje eu já estou orientando você, aquele negócio de você expulsar demônio citando nome, fulano, beltrano, ciclano, não pode mais, porque são entidades adoradas em outra religião de matriz afro-africana, não vou dizer que eu não quero ser processado, e você pode estar ferindo o sentimento religioso de alguém e pode ser processado. Mas eles podem ir na Sapucaí, colocar um travesti vestido de Jesus, apanhando Satanás e dizer que isso é normal. O sentimento nosso não importa, só importa o sentimento desse. O que é isso? É perseguição. Mas posso te dar uma boa notícia? Dá glória a Deus, é porque Jesus está voltando. Dá glória a Deus, é porque Jesus está voltando. Vamos pôr nossa vida no altar porque Jesus está voltando. Cangaço, deve. 12º sinal, uma grande apostasia. Isso é sinal da volta de Jesus.
Segundo Tessalonicenses 2:3 diz assim: não se deixem enganar de forma alguma. Antes daquele dia haverá uma apostasia. E essa apostasia não é sobre Israel, essa apostasia é sobre a igreja. Irmão, hoje o crente, se der a preguiça que o crente tem no carroceiro, o cavalo morre. Vamos orar? Eu estou cansado. Vamos jejuar? Eu não posso, eu tomo remédio. Vamos visitar? Eu não posso, eu tenho que ver o jogo do Corinthians. Vamos ensaiar? Eu não posso, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo. Tem desculpa para tudo, mas Deus tem um nome para essa desculpa. Sabe o que é esse nome? Apostasia. Irmão, eu sou de um tempo que o cara andava, era légua para cultuar a Deus e andando glória e aleluia. Eu sou de um tempo que as pessoas chegavam da roça toda machucada, de mal em mal tomavam banho, pegavam aquela rama de menino. Lá em Mozarlândia tinha um irmão que tinha 4 filhos. Ele colocava um no guidão, um no cano, né? E a mulher carregava um de cada lado e vinha. Nunca vi uma bicicleta. E eles eram gordinhos, irmão, não era magrinho, não. Mas não faltava um culto. Hoje a gente não vem na igreja porque está cansado. A gente não vem na igreja porque está calor. A gente não vem na igreja porque está chovendo. A gente não vem na igreja porque está fazendo frio. A gente não vem na igreja porque não gosta do pregador, porque está enjoado do louvor, porque está cansado que o som não... irmão, a gente não está vindo na igreja porque nós estamos vivendo uma grande apostasia. E ela foi declarada com Covid-19. Irmãos, tem gente depois do Covid-19 nunca mais voltou na igreja. Quem conhece alguém desse jeito? Para não falar que eu estou mentindo. O cara não tem medo de ir no bar comprar um refrigerante, estou falando de crente. O cara não tem medo de ir na loteria pagar uma água, não, lá não tem Covid. O cara não tem medo de ir no banco receber aposento, lá não tem Covid. O cara não tem medo de estar numa festinha na família, lá não tem Covid. Mas não pode ir na igreja não, pastor, esse negócio está perigoso. Perigoso é ir para o inferno, irmão. Vamos acordar, em nome de Jesus está voltando. Você me perdoa a sinceridade, mas vamos despertar. Começa a pregar o evangelho e fazer a diferença. Tudo isso já aconteceu. 13º sinal que já está acontecendo: surgimento de falsos profetas, falsos cristos. Surgirão falsos profetas e realizarão grandes milagres e maravilhas. Mateus 24:24. Pastor, eu troquei de igreja porque lá na tua igreja está acontecendo tanto sinal. Quem disse que isso é sinal da presença de Deus? Irmão, maravilha, até Satanás faz, mas levar para o céu só aquele que foi morto e reviveu, está vivo e presente. Crente que anda atrás da bênção é crente que é presa fácil de Satanás. Você sabe qual que é a estratégia de um predador? Existem leis naturais que se aplicam no reino espiritual. Quem já viu aqueles filmes lá da África, como o leão caça? O que eles fazem? Ficam lá uns na surdina e outros estouram a boiada, a manada, não sei como chama aquele trem. Aí, quando o povo está disperso, ele nhaque um, depois nhaque outro, quando viu, acabou a boiada. Sabe por quê? Crente unido, Satanás não tem força. Crente unido, Satanás não consegue derrubar. Crente que congrega é crente forte. Crente que congrega é crente que recebe vitamina do céu. Mas crente que fica se dispersando para todo quanto é lugar é crente que está sendo presa fácil de Satanás. Está acontecendo isso no nosso dia, sim ou não? Quer ver um detalhe? Quantas igrejas tinham em Firminópolis há 20 anos atrás? Quantas igrejas abriram em Firminópolis nesses últimos 20 anos? E o evangelho melhorou? O testemunho melhorou? Os milagres estão acontecendo? Está convertendo mais gente? Não, irmão. Tem igreja aí que vive de tomar crente dos outros. E isso faz tempo. Eu vou falar aqui, graças a Deus, não acontece muito isso não, mas lá em Uberlândia, irmão, eu morria de raiva. Tinha um cara que não servia nem para ser crente. Aí chegava na gente, irmã Selene, e falava assim: pastor, a igreja ali me chamou para ser diácono. Eu falei: você está perdendo tempo, vai, ué. Aí o cara, irmão, é um diácono excelente, mas não tem chamado para presbítero. O cara fala: pastor, a igreja do apóstolo José das Couves me chamou para pastorear uma congregação. O que eu faço? Vai, irmão. Você está achando que é fácil? Vai.
Irmão, Deus não tem gambira, esse é um ministério, não é chamado de homem. Quem te chama é Deus, quem te capacita é Deus, quem te reconhece é Deus. Se Deus não te reconheceu, fica quieto no seu lugar, porque Ele que vê em secreto também galardoa em secreto. Não saia da presença de Deus, não, pelo amor de Deus. Amém? Está duro ou pode continuar? Se vocês falassem que não podia, eu ia continuar do mesmo jeito. Eu vou melhor obedecer a Deus que a igreja. Irmão, que hoje até pastor está virando refém de igreja. Eu estava conversando com alguns amigos meus que dirigem a igreja e falaram, pastor, não tem coragem de pregar um sermão desse não. Eu falei, por quê? Deus me livre, isso é contendioso demais. O crente, irmão, se o crente não gostar, problema deles com Deus. Quem mandou falar foi Deus. Quer ver um sinal que não aconteceu, mas está pronto para acontecer? Eu falei que 13 sinais já estavam acontecendo. O 14º, a iminência de um governo mundial. Se você pegar em Daniel, capítulo 7, 23, está escrito assim, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Irmãos, se você pegar, depois abra no seu navegador, a Agenda 2030. Já está em curso o governo mundial. Já está em curso uma terceira guerra mundial. E quando essa guerra se levantar, é a desculpa para o anticristo levantar, pôr paz na terra, implementar o governo mundial, e nessa hora nós já vai estar dando glória a Deus, aleluia. Amém? Então é tão hipócrita, irmão, que depois que a esquerda ganhou, não pega fogo mais na Amazônia, o povo não passa fome. Melhorou tudo. Então, calado é melhor, senão o povo vai pensar que eu estou falando de política, mas deixa para lá. E sabe o que está faltando mesmo para Jesus voltar? Olha para dentro de você e fala assim, eu vou evangelizar. Porque o último sinal que não aconteceu ainda é o evangelho ser pregado a toda criatura. Mateus 24, 14. Este evangelho não é evangelho de prosperidade, não é evangelho de A, não sei o que, apóstolo, B, não sei o que, não. É o evangelho de Cristo, tem que ser pregado a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado ao inferno. Falta isso acontecer para Jesus. Quem quer que Jesus volte aqui? Deixa eu ver. O que você tem feito para que isso aconteça? Qual foi a última vez que você pregou para o seu vizinho? Qual foi a última vez que você evangelizou? E Deus sabe trabalhar, irmão. O culto do domingo passado reconciliou 2 jovens. Deus está fazendo. Só que o trem está tão feio hoje que parece que Deus está fazendo as coisas em oculto para não gerar. Mas estamos aceitando. A igreja vai seguir, independente de você ou não. Se você não quiser fazer o seu papel, Deus vai levantar outro. Quem está perdendo é você. Mas nessa noite, Deus me faz profeta. Eu te convido em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu posso falar uma verdade? Olha lá. O arrebatamento está chegando. Você está preparado? Porque você não leva seu filho para o céu. Você não leva a sua esposa para o céu. Você não leva seu amigo para o céu. Lá no céu ninguém entra de carona. É você e Deus. E muitas vezes nós achamos a nossa religiosidade e achamos que a pessoa vai para o céu. Me perdoe, eu vou contar um caso, parece jocoso, mas ele escancara a nossa espiritualidade. Tem uma historinha que diz que chegaram 3 pessoas para entrar no céu e o porteiro lá perguntou para o primeiro, você morreu de quê? O cara falou, não, é que eu cheguei em casa, eu vi umas roupas de homem jogadas no chão, eu fiquei tão nervoso que eu peguei o armário e eu vi uma pessoa pendurada na janela, joguei e a força foi tão grande que eu morri de infarto. Aí o anjo foi escandalizado, olhou para o segundo, e você? Não, eu estava pintando um prédio, o andaime desmontou, caí, fiquei pendurado na janela, veio um doido e jogou um armário em cima de mim. E eu morri. E o terceiro, não, vou falar a verdade para você, eu estava fazendo o que não devia, e a mulher de repente falou assim, meu marido chegou, eu corri e entrei no armário. E foi a última coisa que eu vi e morri. Qual dos 3 foi salvo? Qual dos 3 foi salvo? Desculpa, parece piada, mas não é. Eu fiz para chocar sua religiosidade. Nenhum dos 3 foi salvo, porque as obras não salvam ninguém. Mas também não podemos dizer que nenhum foi para o céu. Nenhum foi para o inferno. Sei lá se nesse tempo o cara entrou no armário, ele era crente, teve tempo de pedir perdão para Deus.
Então, irmão, para de julgar a vida alheia, vamos olhar para dentro de nós. Eu sei como eu estou com Deus. Eu não sei como o pastor Nicésio está com Deus. Ele é meu exemplo de muitas coisas. Mas ele vai dar conta dele. O senhor perdoa a liberdade de falar assim, pastor Nicésio? Né? É o senhor que sabe como está a sua vida com Deus. É eu que sei como está a minha vida com Deus. Então, nessa noite, eu prometi que ia acabar 8h30, vou acabar aqui. Você está preparado? Porque os sinais estão escancarados. Eu quero saber se você está preparado para a volta de Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu sinto a presença dele aqui. Necaço, velho. Irmãos, esse dia está tão difícil pregar nessa igreja, que estou sentindo tanta presença de Deus, que dá estudo bíblico aqui, que vocês sabem que meu estudo é mais pausado, eu gosto de falar para vocês entenderem. Tanto que eu fiquei preocupado, que eu já mandei um esboço de